Então, pessoal, estamos indo mais para o final dessa aventura que está sendo Profecia Celestina. Eu confesso para vocês assim que acessar de novo esse conteúdo e fazer essas palestras que me obrigam a reler, né, e a recontatar esse conteúdo, assim, está sendo uma coisa muito legal. Eu estou gostando muito. Estou bem feliz, assim, de vocês terem proposto essa, né, o pessoal do grupo presencial que propôs que a gente fizesse essa caminhada e está sendo muito legal, muito gostoso fazer. Eu acho que a temática assim é maravilhosa, né? Esse processo que a Profecia Celestina nos propõe. E hoje, né, então a gente vai vendo todo o processo que a gente fez durante aí mais de um mês se encontrando. E então a gente foi vendo uma evolução, né? Até no último encontro a gente fez toda uma revisão do caminho que a gente fez, né? Bom, até então, até esse momento, a gente estava vendo mais as questões dessa relação com a gente mesmo e de como é que dava essa disputa de energia entre as pessoas, né? Baseada assim numa coisa de escassez das relações. E a partir do nosso último encontro, a gente começou a ver como vai se dando isso, né? Essa questão de uma relação onde flui uma energia positiva entre as pessoas, onde flui uma energia amorosa entre as pessoas, afetiva, de cuidado, dentro de um ambiente social, né? E hoje a gente vai aprofundar nessa questão. Porque o que acontece, quando a gente está, na nossa cultura, a gente está muito acostumado, né, a, a se relacionar com base nos dramas de controle, né? Então, o que acontece é que acaba a gente desenvolvendo relações onde existe uma disputa de energia e uma disputa baseada em manipulações, que a gente viu que são quatro tipos, né, de manipulação. E daí, bom, quando a gente sai disso, né, o que acontece, o que existe atrás disso? E foi o que a gente começou a ver desde a semana passada. E hoje, então, a gente vai aprofundar um pouco dentro do que a gente chama de ética interpessoal, né, que são essas relações que vão se construindo de uma forma mais positiva, mais integrada, que nos permite, nos ajuda, as próprias relações nos ajudando a encontrar essa nossa essência, esse propósito da nossa existência. Então, para quem está chegando nesse momento, eu me refiro muito o que no livro ele vai tratar como uma expressão maior do eu, né? Um eu mais verdadeiro, mais profundo. Eu trabalho muito com a palavra propósito, né? Então, o que eu vim fazer nesse planeta? Qual é a minha contribuição? Por que eu vim aqui, né? E quais são os mestres que eu encontro nesse caminho, que é na realidade, esse capítulo e a oitava visão vão falar desses mestres, né? Quem são as pessoas que eu encontro na minha estrada? E será que é por acaso que eu encontro essas pessoas? Então, o último encontro que a gente teve, a gente estava falando sobre o fluxo, um fluxo de amor, né? E daí eu queria trazer um pouquinho uma reflexão a respeito de uma teoria que tem a ver com... Essa teoria fala de uma era axial, né? Que é um período histórico que vai se dar mais ou menos no, no, no meio do último milênio antes de Cristo, né? Mais ou menos 500 antes de Cristo. Eu já falei desse fenômeno acho que foi no segundo encontro que a gente teve, que foi assim, que teve
vários sábios, né, que ao mesmo tempo, em diversas partes do mundo, eles falaram de um fluxo amoroso, né, de um fluxo de amor, que as pessoas tinham que se conectar com esse fluxo de amor, um fluxo ético, um fluxo de contato consigo profundo. E daí a gente pode ver, bom, desde Buda, né, até os filósofos gregos, algumas religiões orientais, o próprio judaísmo, com alguns dos profetas, falando dessa conexão amorosa, conexão com amor, né? Essa necessidade de a gente tratar o outro com respeito, de a gente olhar para outra pessoa com empatia, com cuidado, né? Também essa questão de a gente ter vindo para esse planeta para contribuir de alguma forma com uma consciência maior. Então, esse período histórico vai ser o primeiro período histórico que vai falar claramente dentro do que a gente chama civilização, né? É o primeiro período histórico que vai romper com uma tendência agonista, ou seja, uma tendência voltada para a guerra, para a disputa de poder, para a guerra como um elemento de usurpação, né, tanto de posses materiais como de culturas, né? E então esses sábios, eles falam, apesar de eles não se conhecerem, né, não terem contato uns com os outros, eles falaram de coisas muito parecidas, né? E, e é interessante porque a gente falou naquele encontro sobre a questão da massa crítica. Desculpe só um pouquinho, pessoal, que eu vou tomar uma água aqui. Então, a gente falou algo sobre massa crítica, ou seja, que é o momento onde a humanidade, um certo tipo de consciência se torna tão, digamos, tão difuso que ele se espalha, né? Então, possivelmente a era axial seja um momento de massa crítica, onde nós toda a humanidade, né, gerou salto de consciência, um salto de consciência onde existe uma consciência a respeito da nossa capacidade de cuidado e na nossa responsabilidade pelo cuidado, né? E é a primeira vez que a gente entra em contato com esse fluxo, conscientemente com esse fluxo de amorosidade, né? E busca metodologias para cultivá-lo, ok? Então, todos esses sábios, eles falavam mais ou menos a mesma coisa, apesar de não se conhecerem, e tinha a ver com o cultivo dessa energia amorosa. Bom, a era axial passa, se volta de novo para uma cultura super agonista, super baseada em guerras, né? As religiões fundadas por esses sábios, muitas vezes elas novamente elas vão se voltar para disputas de poder e vão sair do seu propósito original, né? E daí vem na região ali de Israel, né, da Palestina, surge Jesus, né, com essa mensagem que retoma um pouco os sábios da era axial. Então, dentro da mensagem de Jesus, né, existia essa proposta de amar uns aos outros. Mas daí eu trago para vocês como amar uns aos outros. E essa questão básica do nosso capítulo, né? Desculpe.
Então, a questão básica do nosso capítulo hoje é que, tudo bem, existe uma proposta, vamos amar uns aos outros, vamos cuidar uns aos outros, mas como? O que que significa isso? Como é que se faz isso? Né? E eu acho que essa questão que o capítulo traz. Né? Então, a primeira coisa de ver nesse capítulo é que nenhuma pessoa se apresenta na nossa vida por acaso. Né? Todas as pessoas que a gente encontra todos os dias, elas têm uma mensagem para nos trazer. São mestres, cada pessoa que se apresenta na sua vida é um mestre. E, por exemplo, se a gente está num lugar com um monte de pessoas, todas essas pessoas teriam coisas que poderiam acrescentar na nossa existência. Elas estão ali, não é por acaso. Mas vai haver algumas pessoas que vão nos chamar mais atenção que outras. É como se essas pessoas estivessem no mesmo fluxo que a gente. E por isso, essas pessoas vão nos chamar atenção de alguma forma. E a proposta do livro é que justamente a gente dê atenção para essas coincidências, né, que nos fazem com que uma pessoa dentro de uma multidão nos chame atenção. Né? Por exemplo, se a gente está num grupo como esse aqui na foto, né? O que diria o livro? Não, todas as pessoas teriam alguma coisa para acrescentar para a gente, mas seria impossível a gente conseguir contatar com cada uma dessas pessoas num curto período de tempo. Né? Então, o que o livro propõe, né? É que a gente fique atento, porque alguma dessas pessoas vai nos chamar a atenção de alguma forma. E de que forma seriam essas, né? Então, aqui, voltando um pouquinho, né, o que eu tinha colocado, que cada pessoa tem alguma coisa especial para nos dizer, né? Alguma coisa especial para nos mostrar. Mas cada pessoa se apresenta de uma forma diferente, algumas com mais ênfase. Então, o livro ele convida que a gente fique atento a encontros casuais. Né? Então, uma pessoa que a gente. Uma pessoa que eu vejo às vezes, de repente, eu começo a ver ela repetidamente. Né? Ou, não sei, eu estou num lugar onde existem muitas pessoas e, de repente, eu cruzo o olhar com uma pessoa. Aquela pessoa me chama atenção. Então, o que o livro coloca, né? Que é para estar atento a isso, que isso não é por acaso, aquela pessoa me chama mais atenção que as outras. Então, que eu leve a sério, digamos, isso, né? Não acho que é uma bobagem. Eu vá atrás, procure me aproximar, ver o que essa pessoa tem para me dizer, o que eu tenho que aprender com ela. Então, levar mais a sério as pessoas que se apresentam na nossa existência. Aqui no grupo, né, algumas pessoas que estão aqui no grupo, que já estão há um tempo no grupo, de repente se depararam com um anúncio, né, desse trabalho, cada um numa situação diferente, vieram dar uma conferida e de repente ficaram, né? Então, é mais ou menos isso, só que em relação a pessoas, né? Não exatamente um anúncio, um objeto, e também o livro valida isso, né? Mas em relação às pessoas, quando uma pessoa se apresenta para a gente de alguma forma, é porque alguma coisa quer dizer, né? Esse encontro, essa, essa coisa que me chama a atenção naquela pessoa especificamente. Também a questão do, né, que tinha colocado, do cruzar o olhar. Né? Então, o livro convida para que a gente fique atento a essas coisas. E depois, outra coisa que ele coloca, assim, é uma sensação de familiaridade. Né? Então, alguma pessoa que a gente encontra e diz, mas eu já conheço essa pessoa.
E às vezes a gente tem certeza que não conhece, que nunca viu aquela pessoa, né? Mas, nossa, eu acho que eu te conheço, a gente já se viu, mas nunca viu aquela pessoa, né? Então, que a gente fique atento a essas sensações de familiaridade também, porque possivelmente essa pessoa tenha algo para trazer para a gente, para contribuir para a gente, e também a gente para a pessoa. E isso também é super importante, perceber que aquilo que o outro contribui, quando eu dou atenção para uma pessoa, uma atenção não manipulativa, né, uma atenção realmente lúcida e amorosa e cuidadosa, né, a pessoa recebe e eu recebo também. Existe uma troca, sempre acontece uma troca nesse momento. Todos saem ganhando quando existe esse tipo de relação. E daí o livro vai falar um pouquinho das relações amorosas, né, das relações de par. E ele começa falando sobre a paixão, o que existe no fluxo, né, o fluxo de energia que quando a gente fica apaixonado, né? E então ele coloca que, na realidade, quando a gente se apaixona, existe uma doação muito forte de uma energia amorosa para o outro e do outro para a gente, né? Existe uma troca de um nível muito alto que nos dá uma sensação de bem-estar, de euforia, é uma coisa maravilhosa, né? Mas o que ele coloca aqui, com o tempo, né, vai se criando, é como se imediatamente depois o que acontece, né, é tão maravilhosa aquela sensação de que eu não quero mais largar ela, né? E daí parece que o outro passa a ser a solução de todos os meus problemas, né? Então, começa uma idealização do outro. Quando a gente se apaixona, né, existe um elemento de fantasia muito forte. Então, uma idealização do outro. E a sensação de que o outro pode me completar. Então, daí, o que vai acontecer? O livro, ele propõe uma investigação do que significa isso, que o outro vai me completar, né? Porque muitas vezes acontece, depois desse primeiro período, onde existe essa paixão, esse exacerbar de energia, essa energia super gostosa que flui entre duas pessoas, né? E que dá tanto desejo, tanta vontade de estar junto, e tanto bem-estar, tanta energia que nos dá. Depois pode vir uma sensação de medo, uma sensação de decepção, um medo de perder, né, a pessoa. E daí o que acontece? Uma frustração, né? Então, começa uma coisa de uma relação já não mais de troca de energia, mas uma relação de dependência, onde, como eu não me sinto completo, eu acho que o outro tem que me completar. E como eu sinto que o outro me completa, e sem o outro eu não fico completo, eu tendo a querer aprisionar o outro, né? Então, fazer com que o outro desista do seu propósito, dos seus planos, dos seus sonhos, para me acompanhar no meu sonho, porque, na realidade, eu sinto que sozinha eu não consigo. Então, que aquele outro idealizado, né, tem que estar ao meu serviço. Só que o outro também faz isso comigo. E daí começa uma luta de poder muito forte que vai nos remeter já para não uma relação de nutrição recíproca, mas pelas lutas de poder, os dramas de controle. Então a gente acaba caindo no que aquilo era originalmente uma relação de troca maravilhosa, começa uma relação de controle, de dependência, de luta por poder, um drama de controle. E daí, de onde vem isso, né? E o livro nos traz, né, de a gente voltar lá para a nossa infância e ver que quando a gente era pequeno, né,
a gente também idealizava os nossos pais. Então, e sentia muitas vezes que essa relação de dependência dos pais, né? Onde os pais são super poderosos na cabeça da criança, né? Os pais são super seres humanos, capazes de nos cuidar, nos dar tudo que a gente precisa, nos amar, nos completar, né? O livro coloca muito essa questão de que, na realidade, é super importante que nós, como adultos, né, possamos, em relação às crianças, nos colocarmos como seres humanos, né, assim como nas relações amorosas, nos colocarmos como seres humanos que têm defeitos, que têm dificuldades, né, e que têm coisas bonitas também, que não exclui, uma coisa não exclui a outra. Então, que possivelmente, como nas relações infantis a gente ficou naquele período de idealização e depois se frustrou durante a adolescência, ficou super frustrado, porque os pais não eram exatamente aquilo que a gente imaginava, né? Mas continuou com essa sensação de incompletude, o que acontece? Daí a gente acaba buscando, né, projetando esse, essa pessoa ideal em algum príncipe ou princesa encantada que a gente acha que vai aparecer na nossa vida. Daí o que acontece? Algumas pessoas, cada vez que se frustram em relação a isso, né, acabam a relação e vão logo em seguida começar outra relação, onde essa história vai se repetir de novo, né? Então, se vocês notam, né, que na vida de vocês existe esse tipo de repetição, é importante pensar um pouquinho, né, que tipo de idealização eu estou fazendo, né? O que eu estou buscando que eu não busco em mim, que eu acabo buscando no outro. E daí vamos voltar lá para a teoria de Jung, né, que o livro vai citar também, não evidentemente, né, mas na realidade ele está falando disso, que é esse parceiro interior, né? Então, na realidade, essa pessoa que a gente projeta para fora e quer que exista alguém que nos complete, né? No caso, alguém que nos supra, que aquela pessoa que faça com que eu me sinta inteiro, na realidade, são elementos internos que a gente tem que integrar. Então, Jung ele traz essa teoria do ânimos e da ânima, né? Então, o que ele diz? Que toda mulher, né, tem internamente um arquétipo masculino, que ele chama de ânimos, né? E todo homem tem internamente um arquétipo feminino que ele chama ânima, que seria a alma, né? A alma masculina, a alma feminina. E que cada um de nós teria que conseguir fazer um matrimônio interno, né? Então, a nossa cara metade está dentro de nós, antes de tudo, né? Para que a gente possa ter uma relação saudável externa, é interessante, é importante que a gente se sinta completo e encontre outra pessoa completa, porque não é o outro que tem que nos completar, é a gente mesmo que tem que estar completo, né? Então, existe relações onde a gente se sente incompleto e o outro serve como uma bengala de alguém que está incompleto, né? E daí se criam relações de dependência. E existe relações onde eu me sinto completa, me sinto bem comigo mesmo e encontro outra pessoa que se sente assim também, né? E daí existe outro tipo de complementariedade, onde ao invés de eu querer que o outro esteja ao meu serviço, né,
eu consigo perceber e acompanhar o outro nessa aventura de viver, né? Onde se potencializa, um potencializa o outro na expressão máxima do seu ser. E, mas isso só acontece quando eu assumo e percebo que eu sou um ser completo, né? E posso cuidar da expressão desse ser enquanto propósito. Então, nas relações onde existe esse respeito, essa complementariedade de dois seres completos que se integram, que se unem, né? Essas relações potencializam a expressão do nosso propósito, né? Nos ajudam a chegar no propósito, porque essa pessoa que eu encontro se torna um grande mestre e um grande potencializador do processo. Enquanto, quando eu sinto que o outro é uma solução, muitas vezes eu não consigo nem enxergar a outra pessoa. Eu parto do anular a presença do outro para que ele esteja ao meu serviço. Isso não significa que essa pessoa não seja um mestre também, mas não é um mestre por reconhecimento, é um mestre pelas questões que se geram, né? Que é uma oportunidade de aprendizado, mas nem sempre porque, mas não porque essa pessoa vai potencializar, né, um, uma relação de abundância, né? São relações que ficam presas na escassez, no medo da perda. Então, a proposta é que a gente possa se sentir bem, completo, integrado com a gente mesmo. E isso parte muito da questão do autocuidado, né? Então, aquilo que é gostoso de partilhar com o outro também é gostoso de a gente fazer para a gente mesmo. Então, não é sempre que a gente pode estar com outra pessoa, mas ter o prazer de estar na companhia de si mesmo é algo muito importante. Então, agora que a gente tem algumas pessoas que estão sozinhas em casa, né? Então, talvez seja uma excelente oportunidade de se dar coisas boas, né? De aquilo que é feito, ser feito com amor para si mesmo. Então, muitas vezes, né, a gente, quando está com o outro, faz um ambiente gostoso para receber o outro, faz uma comida gostosa para receber o outro, né? Se arruma bonito para receber o outro, mas quando está consigo mesmo, come de qualquer jeito, não se cuida, né? Não se trata bem. E talvez esse casamento consigo mesmo, né, possa iniciar justamente com o se cuidar com carinho, o entrar em contato consigo com muito carinho, podendo se dar coisas boas. Não achar que somente na presença de outra pessoa eu possa me divertir, eu possa me sentir bem, eu possa acolher, né? Também gerar uma coisa de autoacolhimento. Quando eu digo nas danças, né? Deem um abraço a vocês mesmos. Eu sei que é gostoso abraçar outro, mas aprendam a se abraçar. Quando a gente aprende a se abraçar, a gente aprende a abraçar o outro que existe dentro da gente também. E depois tem toda uma questão, né? Ele vai colocando desses mestres que a gente vai encontrando na vida, né? E a gente já viu, assim, o quanto os nossos pais, a gente fez toda uma vivência a respeito de ver o quanto os nossos pais foram mestres, né? E o quanto a gente tem que aprender com eles. Mas também agora esse capítulo ele vai falar da gente como pais, né? Então, da maternidade e da paternidade. E ele coloca o quanto é importante quando a gente é pai ou mãe, a gente realmente dá atenção
aos nossos filhos, né? Então ele coloca assim que não é importante ter um monte de filho, né? Mas é importante que quando a gente decida ter um filho, que a gente realmente tenha a condição de dar toda a atenção para essa criança, né? Então, ele coloca, bom, se eu não tenho condição de dar toda a atenção, não é grave também eu não querer ter filhos, ok? E eu acho que isso é bem importante, porque às vezes, especialmente as mulheres, né, se cobram muito quando elas não têm filhos, né? Como se tivesse uma coisa diferente, não consegui, uma frustração, né? E é bem interessante porque ele diz assim, não é importante ter filhos, tenha filhos somente quando realmente você tem condições de cuidá-los e dar toda a atenção e todo o amor possível, né? Então é super importante isso, porque na realidade quando a gente dá atenção para uma criança, né, a gente está formando aquela criança. E o livro traz muito forte, assim, que muitas vezes, ao invés de dar atenção para a criança, a gente entra numa luta de poder com a criança, né? Então, já vai constituindo, desde a infância, os dramas de controle em relação aos filhos, né? E essa coisa muito triste de fazer uma luta energética com a criança, né? Buscando desestabilizar para receber, né? Manipular a criança para também receber a atenção dela. E, e aqui, essa tensão que eu coloco, né? É uma tensão de nutrição, uma tensão de respeito, é uma tensão de cuidado. E quando a gente consegue fazer isso respeitando a criança, né? Imediatamente a gente é nutrido também. Imediatamente se gera uma relação de beleza, de harmonia, que nutre todas as partes. Bom, quando a gente fala desse fluxo, né? Desse fluxo de amoroso, desse cuidado, né? Isso não significa que a gente tem que ser bonzinho, tá, pessoal? Porque às vezes a gente fala de um fluxo de amor, então você é super bonzinho e não vou dar limite quando as situações requerem limite. Então, dentro das relações de educação de uma criança, né, é importante dar limite, né? Agora, esse limite ele pode ser dado sem entrar nos dramas de controle, porque o drama de controle é uma coisa muito destrutiva, né? E não vai educar a criança. Então, manipular uma criança não vai ajudá-la na sua educação, muito pelo contrário, vai formar uma pessoa que manipula também. Porém, as crianças elas necessitam aprender a conviver socialmente, né? E como é que a gente pode ajudar uma criança a aprender a conviver socialmente, dando limites para as coisas que não devem ser feitas, para situando a criança num nível de como se relacionar com as pessoas, mas de uma forma construtiva para essa criança, né? Então, o limite ele tem que ser dado sempre de uma forma qualificante, né? Receber limites, pessoal, não é uma coisa desqualificante. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente precisa de limites, né? Quando alguém dá limite para a gente, ou quando a gente dá limite para alguém, a gente está qualificando, a gente está dizendo para aquela pessoa que é possível ela fazer algo de outra forma, né? Então, a questão não é o dar limite, né? O que é ruim, muitas vezes, não é dar ou receber limite, é a forma como isso é feito, né? Porque muitas vezes a forma como é feita é destrutiva e desqualificante, né? Então,
eu posso dizer para uma criança ou para uma pessoa, né? Olha, eu não gostei disso que tu fez, eu acho que tu poderia fazer de outra forma, eu acredito realmente que tu tem condições de fazer de outra forma. Ou eu posso dizer assim, olha, foi horrível o que tu fez, eu sabia que tu não tem capacidade de fazer outra coisa de outro jeito. É sempre assim o que tu faz. Daí, claro, isso é super destrutivo. Então, quando a gente coloca para uma criança, olha, eu acho que tu pode fazer melhor, né? Porque eu sinto que tu tem condições de fazer melhor, na realidade é uma qualificação, lembrando a criança de que ela pode fazer de outra forma. Eu vou trazer um exemplo banal, assim, mas é só para fixar um pouquinho mais isso. Uma criança que foi mal na escola, né? Eu posso dizer para essa criança, eu já sabia que tu não tem futuro mesmo, né? Vai dar tudo errado na tua vida porque tu não é capaz, né? Bom, destruir a criança, né? Destruir a autoestima, autoconfiança. Agora eu posso dizer também para essa criança, puxa, filho, eu acho que faltou estudar um pouco, né? Porque tu é super inteligente. Tenta te aplicar mais que tu vai dar certo, que tu vai conseguir, né? Na realidade, eu estou dando o limite da mesma forma, só que ajudando essa pessoa a encontrar o seu potencial. Por quê? Porque eu sou capaz de ver o potencial nessa pessoa. Então, e daí a gente entra nessa questão do que é proteger e o que é super proteger, né? Porque tem também a questão de muitas vezes existem pessoas que quando vão educar uma criança, né, entram na realidade não educam exatamente, né, ensinam a criança a entrar em dramas de controle com base numa coisa super agressiva, super desqualificante. Mas também existem pais, né, que acabam sufocando os filhos, protegendo. Então, tudo na educação de uma criança é muito delicado, né? Tem que ter muita percepção desse ser humano que a gente tá criando, né? Está educando. Então, tem uma questão que eu acho bem interessante, né? Que é o que é ser um bom pai e uma boa mãe, né? E o que é ser uma mãe ou um pai bom demais, né? O que é bom e o que é bom demais, né? Então, tem mães e tem pais que são bons demais, né? Em excesso, ou seja, super protegem, né? Não deixa, porque a superproteção, ela é mais que a proteção, né? Quando a gente protege uma criança, a gente dá condições de segurança para que essa criança cresça segura, sabendo quem ela é, e ousando ter autonomia no mundo. Quando eu super protejo, eu acabo com a autonomia da criança, né? A superproteção, ela vai rompendo com a autonomia, porque a mensagem que existe atrás da superproteção é: tu não é capaz. E daí o que acontece? Ao invés de eu estar ajudando essa pessoa a ser um adulto com autonomia, a ser curioso e encontrar o mundo, né? Eu estou dizendo para essa pessoa, tu não é capaz, o mundo é perigoso, deixa que eu dou conta, não faz nada que eu vou estar sempre presente te protegendo. E daí é uma ilusão, né? E daí para eu começar a entrar em buscar aquele ser ideal, né, para me complementar, é 2 passos. Quando eu consigo dar esse passo de romper, como adolescente, romper com essa relação
infantil de dependência, né? Daí eu vou buscar ainda no outro, né? Mas algumas relações são tão doentes nesse sentido que a pessoa nunca consegue romper com os pais, né? E daí não consegue nem desenvolver uma relação amorosa com o outro, né? Fica na dependência dos pais toda a vida, né? Aí tem vários níveis de graduação disso. Então, eu queria ver um pouquinho com vocês essa questão da atenção, né? Porque na continuação a gente vai ver que o quanto isso é benéfico para todos, né? Então, quando eu estou numa relação com uma criança, o que eu digo? É importante dar atenção. Né? O que significa isso? É quando eu estou com uma pessoa, todo o meu ser está voltado para essa pessoa. Né? Isso é dar atenção. Então, quando alguém conversa comigo, eu realmente escuto. Eu não estou fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. É essa capacidade de parar e estar atento ao outro. Né? Isso se dá com crianças, isso se dá nas relações de par, isso se dá na relação com os amigos, nas relações de trabalho. Essa capacidade de realmente escutar o outro. Né? Dar atenção significa isso. Estar presente na presença do outro. Né? Estar atento, percebendo o outro. Ok? Não é sempre que a gente consegue todo o tempo ter essa atenção, mas é importante a gente qualificar essa atenção quando a gente está num processo de presença e de escuta do outro. Às vezes a gente nunca consegue realmente se posicionar na frente do outro e escutá-lo. Ou também nunca consegue estabelecer uma relação onde o outro te escuta. Atenção e apreciação. Então, o fluxo de energia amorosa se dá a partir da atenção e da apreciação. Então, o que significa essa apreciação? Apreciação é conseguir ver o que existe de belo no outro, o que existe de mais lindo no outro, a essência do outro. Então, nós podemos treinar o nosso olhar, né, a nossa percepção, para ver o que existe melhor no outro. O Rolando Toro, o criador da biodança, ele falava de estética antropológica, né? Que é a capacidade de ver o belo no outro. Né? E ele colocava isso como uma coisa assim, muito importante. Né? Porque o Rolando ele dizia assim, nós, da nossa cultura, nós somos acostumados, educados para ver o defeito no outro. Né? Então, a gente encontra uma pessoa, 2 minutos depois a gente já fez uma análise completa e já sabe quais são todos os defeitos da outra pessoa. Então, a gente se coloca numa posição de juiz do outro, né? Está sempre julgando, sempre analisando e sempre vendo o que tem de pior no outro. O que é a apreciação? O dom de apreciar, né? A arte de apreciar. É poder ter o olhar desenvolvido, não para ver o defeito, não para ver o que falta, né? Mas justamente para ver a beleza que se manifesta no outro, o potencial do outro. Né? Então, educar o olhar para a beleza. Isso é apreciação. E isso, no livro que a gente está estudando, né, ele coloca isso como uma coisa que vai facilitar o fluxo de uma energia amorosa.
Então, são duas coisas básicas, a atenção e a apreciação. E daí, dentro das relações humanas, ele coloca a potência do grupo. Então, o que me nutre a partir de atenção e apreciação em uma pessoa, dentro de um grupo, isso se potencializa de uma forma imensa. Então, ele coloca muito forte a importância da escuta, da atenção e da apreciação dentro de um grupo. Que, de certa forma, é o que a gente faz aqui no grupo da gente, né? A gente busca realmente dar atenção total a cada um que fala, né? Apreciar a presença um dos outros, a gente, dentro dos grupos de biodança, e agora também aqui no nosso grupo online, né? A gente busca cultivar justamente isso. Né? E então, a gente é muito nutrido quando a gente tem atenção e apreciação de uma pessoa. A gente é muito nutrido quando a gente aprecia e dá atenção para alguém. Quando a gente está em grupo, isso se potencializa ao máximo. Né? Então, é super importante a vivência grupal. Dentro dessa vivência grupal, se facilita o fluxo de energia para todos. Todos são beneficiados. Mas a gente tem que estar atento dentro dos processos grupais a algumas coisas que podem impedir esse fluxo de energia e podem justamente até destruir o próprio grupo, né? Se a gente deixa isso avançar sem colocar limites. Né? Então, ele traz alguns aspectos. Né? Algumas pessoas, às vezes, tendem a centralizar a conversa, achar que só elas têm a palavra, a razão, né? Então, aquela pessoa que pega a palavra e nunca mais larga, né? Que fala em continuação, que não sabe ouvir o outro, que só ela quer dar opinião. Né? Então, também daí, claro, é importante a gente conseguir dar limite a isso e poder ensinar aquela pessoa, né, a se relacionar de uma forma diversa dentro do grupo. Não é pegar e expulsar as pessoas que não conseguem ter uma conversa mais fluida, né? Mas perceber que cada um que está presente dentro do grupo é um mestre e também, às vezes, a gente tem que aprender podendo dar o feedback para o outro, né? Olha, agora vamos esperar um pouquinho, né? Agora vamos ouvir as outras pessoas, vamos aprender como ouvir o outro, né? Daí tem outras pessoas que nunca se expressam, né? Tem pessoas que nunca, que são pessoas mais tímidas, que às vezes tu não sabe nem que existem dentro do grupo, porque elas nunca vão se colocar, elas sempre. Isso não significa que a pessoa não tenha nada dentro dela, né, para colocar. Não significa que ela não tenha como contribuir. Muitas vezes essas pessoas têm coisas preciosas a contribuir no grupo, mas elas têm tanto medo de serem julgadas, de não serem adequadas, que elas vão desenvolvendo um processo de se fechar e não se colocar. Isso não é positivo nem para a pessoa e nem para o grupo. E depois tem as pessoas que desviam o fluxo que o grupo tem. Né? Então, a gente está reunido com o propósito de, lá sei eu, conversar sobre determinada coisa, ou de desenvolver determinado tema, e daí existem pessoas que ficam bloqueando esse fluxo, né? Ou por contraponto, né? Às vezes fazendo crítica a alguém que falou, dizendo que não concorda, que não é assim, que, né? Fazendo um contraponto, ou pessoas que fogem do tema, simplesmente vão derivando, 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 e quando vê, não se fugiu completamente do tema que se propunha. Então, na realidade, o livro propõe, né, os encontros de grupo como uma possibilidade de
todos construírem junto um maior nível de consciência para todos, né? Então, quando se permite que todos se expressem e isso ocorre de uma forma fluida, né? Existe um grande processo de abundância que favorece a todos. Então, eu queria fechar com essa reflexão, né? Que as relações humanas elas podem gerar um círculo virtuoso que aproxima todos do propósito, que o amor se manifesta através da atenção e da apreciação. Que é uma coisa super simples, né? Atenção e apreciação são duas coisas muito simples, mas que podem fazer toda a diferença.